o patriarca, ou seja, aquele que criou a tribo, ou seja, os gileaditas, ele era o cabeça, ele era importante. Então, quando esta mulher engravida, de repente, ele vai passando, o Gileade vai passando, e ela chega para ele e diz: olha, estou grávida. Aí ele diz: eu assumo o menino. Lá em casa não tem menino mesmo. A mulher não pode dizer nada, porque ele não pode dizer nada. Diga assim: misericórdia. Pronto. Aí ele pega esta criança, quando a criança nasce, ele pega a criança e traz para dentro de casa. E a mulher dele fica criando esta criança, meu filho, dentro de casa. O menino cresce. Quando esse menino está com aproximadamente 3 anos, a mulher de Gileade começa a dar filho. E como nesse tempo não tinha anticoncepcional, não tinha os métodos que existem hoje, era um menino atrás do outro. Era um menino atrás do outro, fez a fila. Mas Jefité era o primogênito. Diga assim: Jefité era o primogênito. Mesmo filho de uma prostituta, mas era o primeiro filho de um varão importante de Israel. Foi criado com aproximadamente 17 anos, já quase no ponto de assumir tudo, porque o primogênito, ele assumia tudo na casa do seu pai, depois que o pai falecesse, lógico, e ainda governava os seus próprios irmãos. A diferença de 3 anos para os seus irmãos era com que fez eles aborrecerem a Jefité. Por quê? Porque Jefité tinha um governo sobre eles, e eles não gostavam, porque Jefité tinha liderança. Além de ele ser o primogênito, ele tinha liderança, porque nós conhecemos o primogênito na Bíblia e que não teve liderança, mas Jefité tinha liderança sobre os seus irmãos. De repente, então presta atenção para você não perder a bênção. De repente, Jefité é atacado pelos seus próprios irmãos. Como assim, pastor? Gileade morre. E quando ele morre, os irmãos dele, por parte de pai, presta atenção, por parte de pai, se reúnem, e era uma tropa, eram muitos, era um atrás do outro, era escadinha, se revoltam contra ele, diz: olha, vai embora daqui. Jefité com aproximadamente 17 anos, meus irmãos. Nunca tinha saído da casa do pai, nunca tinha saído da região de Gileade, ele nunca tinha saído dali, mas de repente ele é expulso pelos seus próprios irmãos. Eles dizem: não te queremos aqui, vai embora, você não pertence, porque você é filho de uma prostituta, vai embora daqui. Jefité baixa a cabeça, não tinha como, meus irmãos, eram muitos contra ele. Jefité baixa a cabeça, sai, pega uma sacolinha com as suas mudas de roupa dentro e sai abandonado. Quando ele sai, ainda um adolescente com aproximadamente 17 anos, ele sai e ele vai até uma localidade pequena, uma região pequena chamada Tob, e lá ele se estabelece. Como assim, pastor? Se estabelece na rua. Jefité foi menino de rua. O texto sagrado diz que homens levianos, como assim, pastor? Não estou entendendo. Batedor de carteira, assaltante, trombadinha, a gente conhece assim, né? Todos se juntaram com ele, e ele passou a morar na rua, junto com esses adolescentes e com esses jovens. Mas a Bíblia diz, retrata, que Jefité era chefe desses bandidos, chefe desses assaltantes. Meus amados irmãos, e o tempo foi passando, diz assim: e o tempo foi passando, está fraco demais, pode dizer bem forte. E o tempo foi passando. Pronto. Jefité foi crescendo. Todos nós conhecemos a história do Virgulino Lampião, sim ou não? Sim. Pronto, Virgulino Lampião na década de 60, na minha época. Mas Lampião, ele tirava do rico
para dar para o pobre. Ele matava quem se levantava contra ele, contra o que ele estava fazendo. Do mesmo jeito, era Jefité. Jefité gerou um exército gigantesco de homens perigosos com ele. Porque quem tem chamada de Deus, até abandonado pelos próprios irmãos e pela própria família, Deus ainda conserva a sua liderança. O tempo foi passando, meus irmãos. Passando muito tempo. O pai de Jefité, ele amava Jefité. Portanto, o nome de Jefité foi ele quem deu. Foi ele quem registrou o seu filho Jefité com esse nome. Aquele que abre. Então aquele que abre, ou Deus abre, no momento estava preso em uma ilha, em um lugar chamado Terra de Tob. Mas Deus ainda estava preservando a chamada sobre a vida de Jefité. Diga assim, amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, em terras distantes, ele formou um exército muito grande, enorme, um bando de homens que seguiam a ele. Passou-se o tempo, muito tempo depois, tinha passado 3 décadas, 30 anos. Jefité tinha saído com 17. Tinha passado 30 anos. Jefité era um varão de aproximadamente 47 anos. O 8º juiz de Israel, chamado Jair, morre. A cadeira de juiz de Israel estava vazia. E essa cadeira tinha um dono que era Jefité. Só faltava Deus aprovar. Tem um lugar preparado para você. De honra. Tem um lugar de honra. E já está preparado, viu? E já está preparado. E você vai sentar nesse lugar. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Tem lugar de honra preparado para você. Mas sabe qual é o problema? É porque às vezes a gente está no lugar, mas o coração está também naquele lugar. Não, está bom aqui. Está bom desse jeito. Não, meus irmãos. Onde estiver o teu tesouro, ali está também o teu coração. Jefité estava em Tob, mas o coração dele estava em Gileade. Ele era guerreiro, ele era forte. Segundo a história, Jefité andava a cavalo. Aqueles cavalos são bonitos, que aqui no Brasil a gente chama manga larga, mas lá era um, sabe? Esse cavalão bonito. Ele fez um voto com Deus de não tirar a barba nem cortar o cabelo. A barba de Jefité era bem aqui, ó. Bem aqui a barba dele. A barba de Jefité era bem aqui. O cabelo era bem aqui. E ele andava a cavalo sem blusa. Ele andava um cavalo aqui, assim. Aquele bichão, parecia um monstro. Todo mundo tinha medo dele. 47 anos, gigante. Valente, valoroso. Assim que é bem dito, irmão. Mas veja o que aconteceu com ele antes da fama. Antes de você chegar, presta atenção, dobra atenção, em nome de Jesus. Antes de você chegar naquilo que Deus tem preparado para você, acontecem muitas coisas. E você precisa estar preparado e preparada para aguentar. Meus amados irmãos, 30 anos se passaram. O 8º juiz de Israel morre. Cadeira de juiz vazia. Não tinha juiz. Deus levanta os amonitas, os filhos de Amon, contra Israel. Quem era esse povo? Esse povo, meus irmãos, vinha da descendência de Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Que naquela divisão, Abraão disse: se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. Ele escolheu as Campinas, o lado de Sodoma e Gomorra. E aí ele levou sua família e tudo que ele tinha para dentro de Sodoma e Gomorra. Quando chegou o dia de Deus acabar com aquela cidade, Ló saiu com as 2 filhas e com a sua esposa. A esposa olhou para trás e virou estado de sal. As 2 filhas saíram com ele fugindo. As 2 se deitaram com ele. E ali gerou 2 nações. E
os amonitas, que é o que nós estamos falando hoje, era filho do próprio pai com a sua filha mais nova. Gerou os amonitas, filhos de Amon. Esse povo era um povo que ainda não tinha perdido uma guerra até essa época. Até essa época, os filhos de Amon não tinham perdido uma guerra sequer. Triste era a nação que se levantava contra os filhos de Amon. A primeira coisa que eles faziam era furar os olhos. As mulheres grávidas, eles passavam a espada e cortavam e tiravam a criança do ventre. Era um povo ruim. Eram homens maus. Então, quando eles ameaçaram, quando Deus levanta esse povo, os filhos de Amon, os amonitas, contra os israelitas, eles se atormentam. E dizem: meu Deus, e agora? Vão furar os nossos olhos e vão matar as nossas grávidas e as das crianças que vão nascer. Aí, meus irmãos, eles lembraram de Jefité. Nesse momento, eles lembraram de Jefité. E eles saíram. Os anciãos de Israel saíram. Para você entender que muitas vezes a gente acha que ancião, dentro da linguagem bíblica, eram aqueles que tinham cabelos brancos. Mas nem sempre era assim. Os anciãos, eles eram escolhidos por a sua sabedoria. Existia ancião com os cabelos brancos, mas existia ancião ainda com os cabelos pretos, certo? Acima de 30 anos já poderia ser um ancião, dependendo da sua capacidade em sabedoria. Então foram 12 anciãos de Israel até a terra de Tob buscar a Jefité. Dentre esses 12 anciãos que saíam, foram 3 irmãos de Jefité. E quando eles foram buscar a Jefité, chegaram em Tob procurando Jefité. Quando lá se vê aquele homem barbudo, cabeludo, sem blusa, em cima do cavalo e com a tropa atrás. Jefité, viemos falar contigo. Você precisa ser o nosso líder. Israel está ameaçado. A cadeira de juiz está vazia. E nós precisamos de uma liderança. Jefité olha, e eles ali prostrados diante deles, meus irmãos. Prostrados diante de Jefité. Parece que eu vejo Jefité passando assim a mão na bala, tirando assim os cabelos de cima da boca, passando a mão na cabeça, olhando para a cara dos 3 irmãos e dizendo: vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Por que vocês estão querendo fazer amizade comigo agora? Sabe por que vocês estão em guerra? Eles disseram: não, é porque nós precisamos de vocês também. Eu não sei quem foi que já te abandonou e te machucou, mas Deus vai fazer essa pessoa voltar e pedir perdão a você. Te prepara para você perdoar em nome de Jesus. Jefité decidiu. Mas primeiro, depois você lê o texto completo, primeiro ele mandou cartas para o rei. Ele mandou um comunicado para o rei dos amonitas. O rei desconsiderou tudo que Jefité mandou dizer para ele. O rei não desconsiderou. O rei não considerou. Era um homem mau, meus irmãos. Era um homem mau. Mas Jefité, ele vem com os anciãos. E ele vem na direção do Senhor. Coisa boa, meus irmãos, é quando nós estamos na direção do Senhor. É coisa maravilhosa. Um escolhido de Deus na direção do Senhor. Meus amados irmãos, aí Jefité ele vem. E quando ele vem, ele vai para a guerra. E quando ele vai para a guerra, ele vem por aquela estrada, parece que vejo, e ele vê que ele vem para dentro de Israel, reúne toda a tropa,
E depois ele vai partir para a guerra. E eu pareço que vejo aquela estrada, o caminho para Tobi e o caminho para vencer a guerra. E o filme passando na cabeça de Jefité. Há 30 anos atrás, eu ia passando daqui fugitivo. E agora eu vou passando vitorioso. Jefité, ao invés de ir para a esquerda, para Tobi, Jefité segue na direção certa para vencer a guerra. Deus está te dando estratégias aqui esta noite para você vencer a guerra, para você vencer a batalha. Eu estou falando na autoridade que é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei a luta e a guerra que você está passando, mas o Senhor vai te dar estratégias em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estou caminhando para o fim. Jefité, ele vai para a guerra e ele vence aquela guerra. E quando ele volta da guerra, ele volta vitorioso, meus irmãos. Ele volta vitorioso da guerra. Ele senta na cadeira de juiz. E ali Jefité fica sendo juiz de Israel. Fica de pé aqui essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jefité vence a guerra. Porque Deus era com ele. Glória a Deus. O Senhor era com ele. O Senhor estava com ele. O Senhor mandou esses anciãos buscar ele. Foi Deus quem mandou. Mesmo ele sendo filho de uma prostituta, mesmo sendo abandonado pelos seus irmãos, mas sobre a vida dele existia uma chamada. Ele era o escolhido de Deus. Creia, você é um escolhido do Senhor. Você que está aqui esta noite, você é um escolhido de Deus. Então, dá atenção e olha para cá. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Mas, pastor, minha história é assim, e assim, e assim, e assado. Mas o meu Deus e o seu Deus é um Deus que muda a história. O meu Deus e o seu Deus é um Deus que muda cativeiro. 30 anos de assim passar. É muito tempo. Mas Deus mandou um acucho. E eles lembraram de Jefité. Eu não sei como é que Deus vai trabalhar na sua causa. Mas uma coisa eu vou dizer para você aqui esta noite. O Senhor vai fazer. Pastor, como é que Deus vai fazer? Eu não sei não. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Eu só sei e acredito que Ele faz. Ele vai mudar a rota. Ele vai mudar o destino. Ele vai mudar o cativeiro. Ele vai mudar tudo. O nosso Deus é mestre para pegar aquilo que não é e fazer alguma coisa. Entenda aqui esta noite. O nosso Deus, Ele é um Deus que confunde. Ele é um Deus que confunde. Confunde quem, pastor? Satanás. Enquanto o Satanás está investindo pesado para destruir a minha vida e a tua vida, Deus, esta noite, está te dando estratégias do céu. Enquanto o diabo investiu pesado para acabar com a vida de Jefité, a sombra do Onipotente estava cobrindo a sua vida. Jefité foi vencedor da guerra. Era um homem de impulso, de respeito e de moral. Seu pai, Gileade, era rico. Tudo que ele possuía ficou sendo governado por Jefité. Até os seus irmãos foram governados por ele. Muito parecido com a história de José, né, irmão?
expulsos de casa pelos próprios irmãos, vendidos, mas depois os irmãos chegam. Depois os irmãos chegam. José aos 17 anos, e depois de muito tempo, aproximadamente uns 20 anos depois, mais 15 anos aproximadamente, 17 anos depois, dessa trajetória, bate uma fome em Israel, e eles vão se alimentar e buscar alimento na noite, e lá eles encontram José. Estava lá o Zezinho, barba tirada, cabelo raspado. Eita, glória a Deus! E eles ainda continuavam do mesmo jeito. Os que tinham ofendido José continuavam do mesmo jeito. Glória! Porque quem se levanta contra a crente continua do mesmo jeito. Nunca muda. Nunca muda. Por isso é que José conheceu logo eles. Quando José olhou, bicho, eu te conheço. Tinha mudado nada, irmão. Era a mesma roupa, a mesma cara. Mas gente assim, né? Entra ano, sai ano, muda ano, dezembro, em janeiro, fevereiro, e março, e abril. E a pessoa do mesmo jeito. Muda nada. Na hora que você olha assim, rapaz, a ideia é aquele. José não, ó. José estava mudado. Eles se rendem aos pés de José. Do jeito do sonho de José. Ei, o negócio vai sair do jeito que você sonhou. Você recebe essa palavra? O negócio vai sair do jeito que você está pensando. Eu nem conversei contigo e nem sei o que você está pensando. Mas Deus vai fazer do jeito que você está querendo. Deus vai trabalhar do jeitinho que você está pensando. 30 anos passaram. 3 décadas. Jefe é forte, grande, valente, valoroso, guerreiro. Entra na guerra. Ele entra na peleja. Como os amonitas, um povo feroz, que furava os olhos do adversário. Eles ainda não tinham perdido uma guerra sequer. Até essa época, os amonitas eram um bicho papão. Não tinha perdido uma guerra. Olha, estou dizendo nessa história pesquisando. Eles não tinham perdido uma guerra. Mas foram buscar Jefité. E quando eles trazem Jefité, parece que vejo Jefité dizendo assim no coração: filhos das trevas, vocês não perderam até hoje, mas de hoje em diante a chapa vai esquentar pro lado de vocês. Vocês podiam ter perdido. Vocês estão